Olá pessoal, aqui é o professor Valmar Sobrinho e eu estou resolvendo com vocês uma lista de grandezas vetoriais. Vamos para a nossa segunda questão? Tá? Ela diz o seguinte: dois vetores, V1 e V2, formam entre si um ângulo θ e possuem módulos iguais a 5 unidades e 12 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem módulo igual a 13 unidades, podemos afirmar corretamente que o ângulo θ entre os vetores V1 e V2 vale quanto? Tá? Então, olha aqui. Ele fala que há um ângulo θ entre esses vetores. E ele diz qual é o módulo de cada um, de V1 e V2, tem um módulo respectivamente de 5 e 12 unidades. E a resultante tem um módulo, tem um módulo de 13 unidades. Eu não sei qual é o ângulo entre eles. Professor, então você lembra que quando a gente estudou, tá certo? A soma de vetores, quando a gente aprende a somar vetores, a gente estuda casos, por exemplo, em que esses vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Isso quer dizer que o ângulo entre eles é de 0 graus. Quando esses vetores têm mesma direção e sentidos opostos, o que significa que o ângulo entre eles é um ângulo de 180 graus. Quando esses vetores são perpendiculares, quer dizer que o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus, e a gente resolve, nesse caso, aplicando Pitágoras, né, para encontrar a resultante, tá certo? E, professor, quando eu não sei qual é o ângulo entre os vetores, existe uma equação, existe uma formulazinha que a gente aprende, uma equaçãozinha que a gente aprende, que ele nos diz quem é o módulo desse vetor soma. Quem é o módulo desse vetor soma? Ora, se eu estou somando V1 e V2, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o módulo do vetor soma ao quadrado, ele é igual, professor, a quem? Como é que a gente calcula isso? Ao módulo V1, ele é igual ao módulo, vamos lá, de V1 ao quadrado, mais o módulo de V2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso daqui me diz quem é o vetor resultante, o vetor soma entre dois vetores com um ângulo qualquer. Se você não lembra disso, se você nunca viu isso na sua vida, dá uma olhada lá na nossa aula sobre grandezas vetoriais, como é que a gente fez a soma de vetores, tá certo? Ah, professor, então aqui eu faço o seguinte, ele diz que o vetor soma, ele tem 13 unidades, então dá 13 ao quadrado. Isso tem que ser igual ao vetor V1. O vetor V1 tem 5 unidades, isso é 5 ao quadrado, mais V2, que são 12 unidades. Isso são 12 ao quadrado, mais 2 vezes 5, que é o primeiro, vezes 12, que é o segundo. Repare que eu só não sei quem é o cosseno de θ, e é por isso que eu vou conseguir encontrar esse ângulo θ, tá certo? Então, professor, isso aqui fica 13 ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, de um lado 169 é igual a 25, né? 25 mais 144, 2 vezes 5, 10 vezes 12, mais 120 vezes o cosseno do ângulo. Repara que 25 mais 144 dá 169. Olha aqui. Então fica aqui 169 é igual a 169 mais alguma coisa, que é 120 vezes o cosseno de θ. Quer dizer que se eu passo esse daqui agora subtraindo, dá zero. Dá 169 menos 169. Não é assim? 169 menos 169 vai ser igual a 120 vezes o cosseno de θ, professor. Então, vamos passar aqui subtraindo.
169 menos 169 é igual a 120 vezes o cosseno do ângulo. Quer dizer, então, que isso aqui dá zero. Então, fica que zero é igual a 120 vezes o cosseno do ângulo. Mas isso só é possível se o cosseno do ângulo vale zero. Se o cosseno do ângulo vale zero. Isso aqui está me dizendo que cosseno de θ é zero? Quem é o ângulo? Ah, professor, o ângulo aqui, olha as opções. O ângulo aqui é o ângulo de... O ângulo aqui é o ângulo de quanto? 90 graus. 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Não é isso? Tudo bem? Entendi. Então, sabendo que o cosseno do ângulo é zero, isso quer dizer que o meu ângulo θ, ele vai ser um ângulo de 90 graus, que 90 graus tem o cosseno zero. Quem mais tem o cosseno zero, professor? 270 graus. Não tem aqui para marcar. Tá certo? Então, eu tenho que o ângulo θ é o ângulo de 90 graus. Tá bom. Mas assim, eu estou dizendo 270 graus, mas é claro, se o ângulo fosse 270 graus, professor, isso quer dizer que eu pegaria o menor ângulo entre os dois vetores, que continuaria sendo 90 graus, tá certo? Tá bom, professor. Entendi, mas tem outro jeito de resolver esse tipo de questão? Tem, tá? Se eu não lembro, não lembro aqui dessa fórmula bem grande, tá? Para somar os vetores. Como é que eu resolvo uma questão como essa? Estou lá no meu Enem, eu estou na minha prova que eu estou me preparando, e de repente apareceu algo que eu preciso dessa equação. Normalmente, gente, você não precisa dessa equação. Normalmente, tá? Essa equação eu consigo resolver a questão aqui de uma maneira formal, utilizando ela, tá? Mas normalmente a gente cai nessas somas mais conhecidas de vetores. E quando é essa equação aqui, quando ele utiliza essa equação, dê uma olhada lá na aula de grandezas vetoriais, normalmente esse ângulo θ, professor, acaba sendo um ângulo de 120 graus e os dois vetores têm o mesmo módulo, tá certo? Aí vai facilitar nossos cálculos, mas não vamos entrar nisso agora não. Como é que eu resolvo essa questão? Sem utilizar isso daqui. Ora, você lembra do seguinte, eu tenho dois vetores, eu tenho o módulo desses vetores. Se o ângulo entre eles for de 0 graus, é porque o resultante é só somar. Então seria 5 mais 12, que é 17. Mas aqui ele diz que o resultante é 13. Então o ângulo não é 0 graus. O ângulo não é de 0 graus. Se o ângulo fosse de 180 graus, aí ia dar o quê? Aí ia dar o módulo de um menos o do outro, professor. Eu poderia fazer aqui 12 menos 5 e daria 7 unidades. Só que dá 13 unidades. O ângulo também não é esse daqui. Como é que eu faço para saber se o ângulo é 90? Quando o ângulo é 90, isso significa que a soma ao quadrado é igual a um deles ao quadrado mais o outro ao quadrado, já que a gente resolve por Pitágoras, não é assim? A soma ao quadrado é 13 ao quadrado, que é 169. Esse aqui ao quadrado é 25, esse ao quadrado é 144. Quando eu somo, também vai dar 169. Isso significa que o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Eles são vetores perpendiculares. Tudo bem? Tranquilo? E calmo, né, professor? Beleza. Espero vocês na próxima questão. Espero que vocês tenham gostado.